E que avaliação você faz de tudo? Do empate, vencendo 2-0, depois sofre o 2-2. O pessoal do Guarani saiu muito chateado, reclamando muito sobre a ausência do VAR, que deu problema ali no início do jogo. Que avaliação você faz de tudo que aconteceu aqui hoje, Hugo? Bom falar contigo. Primeiro, agradecer a Deus a oportunidade, dizer que, pela circunstância do jogo, pelo fato da gente ter começado o jogo com os 2-0, lógico que a gente fica com esse empate aí com gosto, vamos dizer assim, até um pouco amargo. Mas a gente não vê tanto por esse lado, uma vez que nós estávamos hoje jogando também com uma grande equipe. Nós temos que valorizar aí, nós estamos indo aí para 10 jogos sem perder na competição. Então, nós não estávamos enfrentando um adversário qualquer. Felizmente, 2-0, o nível de concentração caiu, o time se jogou, o adversário jogou e infelizmente conseguiram um empate. Continuamos nessa batalha nossa, em busca de atingir aí pelo menos os 46 pontos aí, que a gente acredita ser a margem de segurança. Agradecer ao torcedor que veio aqui, que incentivou do início ao fim do jogo. Convocar o torcedor vilanovense para o jogo do Vasco. Deve ser aqui no Oba. Jogo do Vasco importantíssimo. Não temos dinheiro. O salário estava em dia até agora. A gente precisa de fazer uma renda boa agora nessa reta final. Semifinal de Copa Verde. Então nós precisamos do apoio de todos. Como eu disse, não tem zona de conforto. Ainda precisamos de pelo menos mais 2 pontos, 2, 3 pontos, para garantir a permanência do clube na Série B do campeonato. Hugo, é a segunda vez que acontece. Agora o diretor de futebol do Guarani, ele, né, saiu esbravejando muito, está muito bravo em relação ao que aconteceu hoje. E o Vila teve um problema contra a Ponte Preta, que a Ponte Preta quis tentar impugnar o jogo. Ele acabou destacando que vai tomar todas as medidas, vai na CBF, STJD, Leonardo Gaciba, enfim. Passa a ser preocupante o que está acontecendo em relação ao VAR, não só com o Vila no jogo de hoje, mas também em toda a Série B do Campeonato Brasileiro? Ou... Da minha forma, vamos dizer, eu falo que a gente foi prejudicado no final de Campeonato Goiano com o VAR. Sem o VAR, eu te enumero. Contra o Brasil de Pelotas, nós fomos prejudicados aqui em casa. Contra o Brusque, nós fomos prejudicados aqui em casa. Contra o Avaí, nós tivemos 2 pênaltis lá que não foi marcado. Nesse jogo de hoje, na minha opinião, o terceiro gol deles, o Lucão estava um pouquinho à frente, o Tronco à frente. E nós tivemos também um pênalti que, na minha opinião, aconteceu com o Donato na área. Então, vai ter erros que vão acontecer, algumas circunstâncias que às vezes nós vamos tirar proveito, outras vezes nós vamos ser os prejudicados. E a bola é isso. Eu tenho certeza absoluta que o Guarani, em determinado momento desse campeonato, foi beneficiado da arbitragem. E ainda te digo mais, possivelmente, se porventura aquele segundo gol não tivesse marcado, talvez o nosso nível de atenção teria sido muito maior e nós teríamos ganhado a partida. Ou nós poderíamos ter ganho a partida no pênalti, que eu acho que existiu, no lance do Donato no escanteio. Então, nós vamos fazer o quê? Nós temos um título aí que eu, na minha opinião, até hoje eu não engulo, porque VAR, às vezes você tem ali os caça-falta, os caça-pênalti. Nós sabemos que é um jogo de contato. Na minha opinião, no Campeonato Goiano, nós também, naquele momento, nós tivemos um lance de um gol que foi, para mim, mal anulado. Então, nem por isso, ninguém viu aqui a gente ficando falando que vai em STJD, pedir coisa que a gente sabe que não existe. É só para jogar para a torcida. Todo mundo sabe que não vai ter anulação de partida por causa de erro de arbitragem. Se isso um dia acontecer, acabou o futebol. Acabou o futebol. Agora, eu tenho que pontuar aqui para vocês que se não fosse o VAR, em Brusque nós teríamos sido prejudicados. Se não fosse o VAR contra o Cruzeiro, nós teríamos sido prejudicados. Nós fomos prejudicados pela ausência do VAR nessas partidas que eu te falei, nas 3 partidas no primeiro turno. E a presença do VAR, o VAR é um elemento acessório ao juiz. Ele não é um elemento impeditivo de ter uma partida. Se assim o fosse, nós teríamos futebol apenas em Série A e Série B. Hugo, ao longo dessa semana a gente ouviu algumas manifestações do tipo, em especial do torcedor do Vila. O Vila tem que entregar o jogo para o Goiás. Você veio da arquibancada para sentar numa cadeira importante que é a de presidente do Vila Nova. Você ouviu isso? Como que você reage em meio a isso? E até pela boa relação que você tem com o Paulo Rogério, que é o presidente do Goiás, e ele já externou isso. Ele chegou a te ligar ao longo dessa semana? Não tem. Acho que até seria tão indelicadeza dele ligar, pedir para a gente fazer o que é a nossa obrigação, que é ganhar, né? Você foi feliz. Uma coisa é o torcedor, outra coisa é quando a gente senta ali na cadeira e ali nós temos que ser estritamente profissionais. O que nós tínhamos que fazer
entre aspas, para prejudicar o Goiás, nós já fizemos, nós ganhamos deles lá na Serrinha. Então o que nós tínhamos para fazer para prejudicar eles, nós não deixamos eles ganhar aqui em casa e nós fomos lá na casa deles e ganhamos deles. Então de 6 pontos em disputa, eles levou 1, a gente levou 5. Então eu penso que nós também temos que entender que se for prejudicar alguém, nós já fizemos nossa parte. Não dessa forma, que nós estamos aqui, um trabalho sério, nós não conquistamos o nosso objetivo, nós jogamos para obter essa vitória aqui hoje, perdemos também inúmeros gols, poderíamos ter tido aqui um resultado melhor, infelizmente aconteceu, mas nós valorizamos muito esse ponto conquistado em casa, contra uma grande equipe, mantendo aí 10 jogos de invencibilidade. Nós estamos aí, se eu não estou enganado, entre as 4 ou 5 melhores campanhas do segundo turno. Até o início dessa rodada era a segunda melhor campanha do retorno. Então, dentro das nossas limitações, com a humildade, com o pezinho no chão, eu não posso falar de forma alguma que eu estou insatisfeito também com esse ponto. Posso dizer que foi um pontinho um pouco amargo pela circunstância da partida. Matematicamente, vocês estão trabalhando com os 46 pontos, como você próprio disse, presidente. Mas assim, na prática, dificilmente esses 44 que o Vila tem agora não servirão para que o Vila permaneça. Diante disso, até os próprios 43 que o Vila já tinha, estão trabalhando já sobre questão de política, porque é algo que tem que ser perguntado para você, porque estamos chegando no fim do ano, né, já no próximo mês. Como é que vocês veem isso? O Hugo continua para a próxima temporada, para o próximo biênio? Não, vamos lá. Eu vou discordar de você. Se a gente tivesse 44 pontos, talvez com 11 ou 12 vitórias, aí eu acho que a nossa situação poderia estar um pouco mais confortável. Mas com 10 vitórias, com 44 pontos, infelizmente eu não vejo essa tranquilidade, mesmo porque nós estamos apenas a 5 pontos do Londrina, nós não estamos a 6 pontos. Porque se o Londrina chegar aos 44 nossos, ele passa a gente, pelo número de vitórias, se ele tiver 2 vitórias. Então nós estamos a apenas 5 pontos do Londrina, num campeonato que ainda nós temos 12 pontos em disputa, né? Então, vamos com o pezinho no chão, parte política é segundo plano, isso não nos interessa. Nós temos o nosso último objetivo do ano a ser cumprido, que é a permanência, garantir essa permanência e lutar para a gente fazer vamos dizer, em busca desse título aí dessa Copa Verde. Porque, como eu te disse, nós precisamos muito disso, muito do apoio do torcedor nesse jogo contra o Vasco, muito do apoio do torcedor no jogo da semifinal contra o Nova Mutum, para que a gente possa fazer uma boa renda, para a gente conseguir pagar pelo menos o salário desse mês dos atletas. Eu vou até emendar, assim, o Maciate perguntou se essa questão de continuidade, mas eu quero saber o seguinte, você falou, é importantíssimo 2 jogos que tem aí pela casa, contra o Nova Mutum, Copa Verde e contra o Vasco. Principalmente contra o Vasco. Esse jogo está definido mesmo, acontece aqui no Oba. Existe alguma possibilidade de mudança de vocês da diretoria para o Olímpico? E eu queria saber também como é que vocês estão lidando com essa sequência de jogos em casa que tem prejuízo. Se eu não me engano, 3, 4 jogos consecutivos. O Vila abre o Oba, joga a Série B, joga a Copa Verde e no final, o último jogo, quase 9 mil de prejuízo. Como é que vocês estão convivendo com isso, lidando com mais um problema? Só lamentar, né? Porque nosso ingresso é o mais barato, acho, de todas as divisões. O pessoal não vem pagar a fatura do prejuízo, né? Vou fazer o quê? Eu vou agradecer só quem vem aqui, que torce, que incentiva. O que mais que eu posso fazer? Não posso fazer mais nada. Entendeu? Só ouvir cobrança. Entendeu? A tendência do jogo do Vasco é de ser aqui no Oba. Lembrando que nós temos ainda um prazo regulamentar de até 5 dias antes da partida para a gente propor a mudança do local da praça esportiva. Acredito que pelo resultado do Vasco hoje, matematicamente, eu não sei nem se matematicamente ainda eles não têm nem mais, virtualmente não tem nem mais chance de conquistar esse acesso. Então o apelo para esse jogo por parte da torcida vascaína, ela cai bastante. Espero muito que a torcida do Vila venha nesse jogo, porque querendo ou não, não deixa de ser um grande jogo, um Vila e Vasco. Ainda nós precisamos atingir o nosso objetivo dos 46 pontos. Enfim, vamos avaliar essa semana, temos esse prazo aí de até 5 dias antes do jogo, mas a tendência é que o jogo seja aqui no Oba. Hugo, nem os seus melhores sonhos você imaginava, por exemplo, da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, no meio de uma pandemia, enfrentar tudo isso e deixar com tranquilidade o Vila Nova numa Série B de Campeonato Brasileiro sem passar sufoco, porque lá atrás a gente ouvia, olha, essa direção não vai dar conta, o Hugo não vai dar conta, é muita responsabilidade.
E o Vila está ficando numa Série B do Campeonato Brasileiro, claro que ainda tem seus objetivos, mas está ficando sem passar aperto, sem passar sufoco. Olha Você só. está tirando uma tonelada das costas? Não estamos tirando nenhum momento essa tonelada, porque a gente não conquistou o objetivo. Às vezes algumas pessoas falam assim que a nossa gestão ela foi boa administrativamente falando, deixando aí a entender que no futebol não foi tão bom. Eu gosto de rememorar que os nossos objetivos todos, exceto agora ainda a Série B aí, foram alcançados. Aqui nós tínhamos um objetivo de acesso, nós fomos campeões. Nós fomos vice-campeão brasileiro de um campeonato de aspirantes que a gente nem imaginava chegar tão longe. Um clube de Série C batendo em vários clubes de primeira divisão, igual nós fizemos. Sendo prejudicado na final, porque lá nós fomos roubados. Eu não vou nem falar prejudicado, lá nós fomos assaltados. Porque o que nós vimos lá foi uma vergonha. Lá não foi erro de arbitragem. Lá fomos roubados. Lá foi a mão armada quase. Então, nós tínhamos o objetivo aqui a todo momento de chegarmos na final do Campeonato Goiano. Nós conquistamos isso. Às vezes as pessoas aí vão estar tá pensando, porque não. Você só vai ser campeão se você chegar em todas as finais. Então o primeiro passo é esse. Geramos, lógico, uma expectativa muito grande, que nós tínhamos a obrigação de ter ganhado esse título pela forma como se desenhou. Sem desmerecer de forma alguma o Grêmio Anápolis, que veio aqui com autoridade e ganhou nos pênaltis. E ganhou nos pênaltis. Num jogo que eu estou te falando que teve polêmica também. E se Deus abençoar, como sempre abençoou, desde o dia que nós assumimos a presidência do clube, atingir esses 46 pontos, que nos vai garantir a permanência na Série B. E quem sabe, brigarmos aí para ser campeão dessa Copa Verde, que vai permitir para nós, pelo menos, terminar esse ano um pouco com menos problema. Que é um ano que a gente já tinha projetado, prospectado, que seria um ano deficitário, e assim vai ser, devido à pandemia e tudo que aconteceu durante o ano. De tudo que vocês fizeram de positivo, Hugo, talvez, não vou dizer a maior, mas uma grande surpresa, uma grande felicidade, tenha sido a revelação do Igor, que fez um grande trabalho no Aspirantes, como você citou, fazendo um grande trabalho com os profissionais, Hugo? Com certeza. Não só ele, mas algumas outras pessoas aí, como o próprio Wagner Bueno, como um gerente de futebol. Às vezes as pessoas não sabem nem o que é a função do gerente, acham que ele está ali contratando. Nós temos convicção que outra pessoa também vai ser um grande executivo, já está se preparando para isso, que é o Frontini, o Igor. Aqui nós temos que revelar o Vila. O Vila não é não tem o recurso do Flamengo. Aqui nós temos que nos virarmos. Eu tenho certeza absoluta que o Igor é o treinador mais barato da Série B e talvez o mais capacitado. Então, foi preparado para isso. Foi feito todo um trabalho. Ele era o coordenador técnico dessa categoria de base, segurou o Sub-20 para nós. Coordenador técnico dessa categoria de base, foi treinador do Brasileiro de Aspirantes. E agora teve o momento em que ele, na saída do Márcio Fernandes, ele assumiu interinamente até a chegada do Wagner, por mais que respondeu por um jogo. Teve um momento que depois da saída do Wagner, ele assumiu. Depois da vinda do Emerson Maria, aí nós já visualizamos a situação um pouco diferente, inclusive melhoramos o staff dele para dar um suporte melhor. E é uma grande revelação do futebol brasileiro. É um treinador que eu tenho certeza que está entre um dos melhores que nós teremos aí nos próximos anos. Para fechar com você, aqui da minha parte, eu sei que você trabalha muito em relação ao objetivo. Primeiro, garante o Vila na Série B, aí você pensa no título da Copa Verde e só então depois talvez você vai pensar se vai ou não se permanecer no Vila como presidente para os 2 próximos anos. Mas eu quero te perguntar sobre o Alisson, atacante, que é um jogador que vocês trouxeram do Bahia, fizeram um contrato mais longo com ele, tem até o final do ano que vem, e agora está se destacando muito, chegou até a ter uma sondagem do Sport, um clube de Série A, enfim. A informação que eu tenho é que é difícil a manutenção dele para o ano que vem, mesmo se o Vila quiser, porque tem muitos clubes já o procurando, inclusive de fora do país. A multa dele é milionária, e o Vila divide os direitos econômicos com o Bahia. A situação é mais ou menos por aí? Vai ser difícil manter um grande jogador que está sendo na Série B como o Alisson para o ano que vem? Vamos lá. Eu queria saber de onde você tirou que essa multa é tão milionária assim.
Nós temos um contrato de confidencialidade que, inclusive, para a renovação dele, há algumas flexibilizações. Então, não é desse jeito que você está pensando. Assim como o Alisson, nós temos outros jogadores que têm se destacado, que também vai ser difícil a permanência. E isso faz parte do negócio. Se nós vamos ter aí 4, 5 jogadores que às vezes vai ser difícil a permanência deles, que nós vamos dizer, torcemos para que quem estiver à frente do clube permaneça com eles, é porque terminou cumprindo o objetivo. E é isso que a gente torce. Então, eu, diferentemente de outros, não vou ficar esperneando para continuar dentro do clube, eu não tenho interesse nenhum, pelo contrário. A gente doa, né? A gente não recebe, a gente doa aqui dentro. Então, por isso que eu não vou preocupar com o quê? Dia que, às vezes, o contexto não for favorável para nós, é isso aí, minha mulher que vai agradecer imensamente. Então, faz parte, mas nós temos objetivos, estamos aqui por idealismo. Então, assim como o Alisson, outros jogadores também, eu tenho certeza que vão se valorizar, que vão querer receber acima do que às vezes nós poderemos pagar, porque o mercado vai permitir isso. As pessoas não fazem conta, mas o Vila disputa uma competição em que equipes recebem em campeonatos regionais o que nós recebemos no Campeonato Brasileiro. Então, competir com isso aí é muito mal. O próprio Guarani. Ué. O Guarani recebeu no Campeonato Paulista o que recebemos no Campeonato Brasileiro. Então, e aí? Então, eu tenho certeza que uns 2 jogadores do Guarani pagavam todo o nosso time, os 11 nossos em campo. Então, só demonstra o brilhantismo aí dos nossos jogadores, da comissão técnica, e esse é o trabalho. Às vezes a gente imagina que nós somos o que ainda nós seremos, não o que nós somos. Como eu disse, às vezes o povo acha que a gente tem o dinheiro do Flamengo, né? Mas nós vamos caminhar. Acho que o Vila ficou aí há anos atrasado. Acho que se cada um tivesse vindo aqui, colocado um tijolinho, melhorado a nossa casa, o CT aqui, cada ano, dizer, nos últimos 36 anos, que é o prazo que a gente está fora da Série A, talvez a gente teria uma sorte melhor. Para terminar contigo da minha parte, presidente, está atrelado essa questão de definir a situação do Vila na Série B, para você definir a situação política, para se definir questões de renovações, jogadores, própria situação do Igor, que tá como funcionário da casa para ver o que vira. Como é que está essa questão, presidente? Isso aí, primeiro é garantir a permanência. E depois, lógico que nesse interregno aí entre saber se a gente vai ficar ou não, garantiu a permanência. Nesse intervalo até a decisão política da continuidade ou não, independentemente da gente continuar ou não, nós vamos tomar algumas decisões que a gente acha que são boas para o Vila. Ponto. Como o Igor? O próprio Igor e com certeza um outro jogador. Independente da gente continuar ou não. E não pode perder a oportunidade, às vezes, de segurar um bom jogador aqui, deixar o mercado inflacionar e depois virar leilão. E aí prejudicar.